Muito bem. E agora é com você. Boa noite para todos, bem-vindos. O combinado com a Paulinha hoje foi falar sobre a neurociência no emagrecimento, no programa Mulherão da Porra que ela faz, né? E aí, quando eu comecei a fazer a palestra hoje, e o combinado era aplicar uma ferramenta, inclusive, sobre emagrecimento, mas assim, eu comecei a fazer a palestra hoje e aí eu percebi que o que tinha que estar lá, assim, era importante, nossa, isso aqui também era importante, isso aqui também é importante, enfim, eu trouxe muito conteúdo aqui, muita informação, e não vou aplicar a ferramenta. Eu acho que nós temos, sei lá, talvez 3 formas de aprendizado. Uma pode ser pela dor, quando você está com aquele limite, não aguento mais ter esse tipo de dor, beleza, eu vou fazer qualquer coisa para eliminar minha dor, seja lá o motivo físico ou emocional, que foi o que também já aconteceu comigo, ou através do processo de coaching mesmo, que é com perguntas que faz cada vez mais aprofundar, e faz você pensar e talvez ter uma mudança de mentalidade, ou simplesmente trazer informações, conteúdo que na hora que você, nossa, era isso que eu precisava saber, porque isso se encaixa com aquilo que eu já sabia e agora para mim faz todo sentido. Então, a informação, simples só de ter somente a informação pode também trazer mudanças e agregar, né, o que vocês talvez buscam, né, de informação. Então, eu vou ficar somente com conteúdo hoje. E eu acho que vai ser bacana. Espero muito que vocês gostem. Então, eu vou lá compartilhar. Paulinha, você é muito expressiva. Aí, como na hora que você começar a pular, aí eu vou começar a rir aqui. Carola, sua louca. Muito bem. Olha lá. Dá para ver? Então, neurociência aplicada ao emagrecimento. Primeiro, eu vou falar um pouco de mim, um breve relato aqui. Meu nome é Aline Amaral, então eu sou coach de saúde e bem-estar. Eu comecei com a vivência pela atividade física logo no começo da minha vida, mais ou menos pelos 7 anos, eu comecei com jazz. Então, fiz 8 anos de jazz, me formei no jazz. Depois, com 14 anos, eu fui para o balé clássico, me formei em balé clássico. Amava dança. Aí, o que eu fui fazer? Engenharia. Fiz 2 anos de engenharia de produção mecânica, e porque minha família queria. Não era nem porque eu queria. Minha mãe, enlouquecida, queria muito que eu fizesse engenharia, porque engenharia, né, é o futuro, né? Engenharia é seguro, né? Engenharia não tem problema. Aí, gente, não rolou. Eu fui na engenharia, eu curtia ficar na bateria, lá na galera, no esporte, ia para os jogos. Eu fui para os jogos. Saí da Mauá, lá de São Caetano, fui para educação física. Aí lá sim, gente, era meu sonho trabalhar com educação física, na dança, com esporte. Fui fazer educação física. Aí na educação física eu fui procurar algo para me diferenciar, né? Fui procurar mais especialização e trabalhei então com treinamento para gestante pós-parto. Foi uma delícia, um dos melhores cursos que eu já fiz. É uma delícia trabalhar com gestante, mas é muito restrito. Eu só ficava com ela mais ou menos 5, 6 meses. Aí tinha o parto, tinha uma quebra, né, um corte de treino. Tem no trabalho pós-parto, mas, gente, quem tem filho sabe que é muito difícil lidar com tudo isso. Então, muitas vezes não voltava, né? Tinha que ter muita condição mesmo de financeiro até e de tempo, controle de tempo para voltar a fazer o treinamento, né? Então era muito restrito. Aí
fui procurar uma outra certificação. Então, fui para o Pilates. Me certifiquei no Authentic Pilates Brasil, que é considerado o melhor da América Latina. Quase 2 anos de curso, todos os dias, 6 horas por dia, treinando, estudando. Então, eu fiz o melhor curso de Pilates que tem. Isso mudou minha vida. Isso sim eu consegui me transformar. Depois de uns 3 anos, abri o meu estúdio de Pilates. Eu sou proprietária do Aline Amaral Pilates Studio. Eu tenho o estúdio há 5 anos. E minhas aulas são individuais, então eu tenho uma vivência muito próxima com o meu aluno. E quem me conhece sabe o quanto eu me dou nas minhas aulas. E a gente conversa muito, e durante a conversa a gente consegue descobrir muitas coisas por trás dos alunos, né? Muitas dores. E eu percebi, então, que a minha estrutura de aula é assim, eu dou um início de alongamento, 15, 20 minutos de alongamento, depois eu aplico os exercícios de Pilates. Nesses 15, 20 minutos, a gente vai conversando. E eu vou descobrindo, eu tô com uma dor nas costas. E eu vou pesquisando, aprofundando, aí eu consigo entender o porquê que relacionou emocionalmente aquela dor nas costas. Eu e o Marcelo, a gente tem pra gente que tudo vem, né, de fundo emocional, todos os problemas, né, de saúde. Aí eu comecei a perceber que, assim, eu poderia mais, não só através do Pilates, eu poderia mais, ajudar mais pessoas. Ano passado eu fui buscar, então, a certificação de coach, Life Coach. E na certificação eu descobri minha missão. E minha missão é proporcionar às pessoas caminhos para ter uma vida saudável. Então, eu posso fazer tanto com atividade física, como através do processo de coach, né? Mas ainda estava vago para mim, então eu queria mais. E aí eu achei aquela cerejinha do bolo, né? Com chantilly, com chocolate, ai que horror. Não, mas falando sério. Achei algo para me completar, que foi a especialização em emagrecimento consciente baseado na neurociência. Incrível! Incrível! Se a Paulinha estivesse falando aqui, ela ia falar que era do caralho. Usando as suas palavras. É incrível. A partir daí, eu fui fazer uma outra certificação para complementar. Eu sou analista comportamental de obeso, sobrepeso e compulsivo. Vamos trabalhar cada vez mais profundo, né? E estou estudando também sistema de crenças com o Jean, que vocês devem conhecer. Hipnose com o Marcelo, que manja pra caramba de hipnose. PNL com o Felipe Gibim também. Entre outras coisas. Então, a gente criou, eu e o Marcelo, a gente criou o nosso programa de emagrecimento consciente, né? Que chama Hipnofit. Então, a gente trabalha a neurociência, trabalha o processo de coach, trabalha PNL e trabalha a hipnose. Então, várias sessões a gente vai trabalhando os paranauê da hipnose com o Marcelo, certo? Fora o balão, que a gente trabalha junto, instalando o balão. Muito bem. Aí, o que eu trouxe? Eu trouxe uns dados para vocês terem uma ideia em relação à obesidade. O negócio é muito mais sério do que a gente imagina. Eu achei na revista Exame, ano passado, dia 12 de junho de 2017. Epidemia de obesidade afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo. Acredita-se que 2 bilhões estão com excesso de peso, alimentando uma crise global de saúde que provoca milhões de mortes por ano. Milhões. O excesso de peso corporal é um dos problemas de saúde pública mais desafiadores do nosso tempo, afetando quase 1 em cada 3 pessoas.
O excesso de peso está relacionado a taxas elevadas de doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer. Isso aqui é só um farelinho de doença que pode trazer. É muita coisa. Em 2015, 4 milhões de mortes foram vinculadas a um índice de massa corporal acima do normal, acima do que é saudável. 4 milhões de mortes. Mais de 40% dessas mortes foram de pessoas consideradas não obesas, o que indica que estar somente acima do peso, mesmo sem ser obeso, é a causa de milhões de mortes prematuras. Um surgimento precoce da obesidade provavelmente se traduzirá em uma alta incidência cumulativa de diabetes tipo 2, hipertensão e doença renal crônica, advertiram. Fora depressão. E a depressão, o que pode acontecer? Suicídio, né? E outras doenças. Então, gente, o fato de você estar somente acima do peso para pior pode trazer doenças, e essas doenças podem ser fatais. O negócio é sério, não é brincadeira, não. Então, o trabalho aqui também é de salvar vidas, tá? Muito bem. Esses foram alguns dados. Agora pense, imagina o que alguns de vocês, a maioria eu não conheço, eu não sei como que está o corpo de vocês, ou como que está, se você tem filhos, como está a situação dos seus filhos ou da sua família, o que você está fazendo com você, com seu corpo, com seus filhos. Pensa. Vamos passar para frente. Vamos falar sobre, começar a neurociência agora, tá? O que é a neurociência? É o estudo sobre sistema nervoso e suas funcionalidades, estruturas, processos de desenvolvimento e alguma alteração que possa surgir no decorrer da vida. E o cérebro ele muda a cada minuto através de estímulos diversos. Por exemplo, alimentação, exercício, exposição a desafios, orar e meditar, música, escuta ativa, cheiro. São alguns dos estímulos. Eu vou começar a falar aqui sobre alimentação. Veja bem, se você tem uma alimentação que não é saudável, você está colocando para dentro do seu corpo substâncias pró-inflamatórias. E o que isso significa? Significa que você pode ter um aumento de chance aí de ter diabetes. Um aumento de chance de você ter doenças autoimunes. Vocês já pararam para pensar e analisar quantas pessoas estão doentes? Que antigamente você não escutava falar de tantas doenças como hoje? Agora, se você tiver uma alimentação saudável, como por exemplo, a ingestão de peixe ou suplementação, né? O ômega 3 ele é maravilhoso. Então, se você tiver uma alimentação saudável, o que pode acontecer, gente? Só coisa boa. Você vai ser mais ativo, você vai diminuir muito o índice de problemas inflamatórios, diminuir o índice de depressão. Então, essas substâncias, elas mudam a estrutura do seu cérebro.
Então, pensa bem o que você está fazendo com o seu corpo. O seu corpo é a sua casa. Isso tem que ficar claro. E você tem que cuidar com muito amor. Próximo aqui, vou falar sobre atividade física. Olha só, quando você faz atividade física, diminui a incidência de Alzheimer. Gente, até minha cachorra tá com Alzheimer. Bonitinha. Aí semana a gente voltou a passear com ela. Diminui a incidência de infarto do miocárdio. Aumenta a capacidade de regeneração dos tecidos, fazendo com que aumente a sua capacidade intelectual e o seu aprendizado. E quando você faz atividade física, gente, quem se exercita melhora todas as suas áreas da vida. Todas. O exercício físico, ele muda a expressão do código genético. Vou falar mais um pouquinho aqui, ó. Quando você ora, quando você está orando, já foi comprovado cientificamente que orar muda os nossos genes. É muito louco isso. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe, ela faleceu com 49 anos em 2003, 2004. Eu sei que da minha família, da parte da minha mãe, todo mundo é depressivo. Todo mundo tem o pezinho na depressão. Todo mundo. Eu tinha isso pra mim também. Ela morreu, o que aconteceu? Pimba! Morri 10 anos, fiquei 10 anos me arrastando. Eu sou muito ruim de data. Se eu não me engano, ô, me corrija se eu estiver errada. Se eu não me engano, em 2013 foi que a gente fez o nosso primeiro curso de autoconhecimento. Foi 2013, amor? Quando a gente se conheceu. Foi em abril de 2013. E eu fiz pela dor, porque eu estava cansada, exausta de sofrer. Exausta, eu falei, chega. E eu fui. Então, a partir de 2013 que eu comecei, que a gente começou nessa caminhada de autoconhecimento. Consegui, graças a Deus. E graças à minha decisão de sair da depressão, consegui. O que eu estou fazendo de lá para cá? E o que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar trabalhando a minha mente, porque quando eu tiver filho, eu sei que minha carga genética, meu código genético, ele vai estar diferente para os meus filhos, para a nossa geração. Ela não vai estar como antes. A gente tem esse poder, a nossa mente tem esse poder. Então, isso é um exemplo da depressão. E de obeso. Quando você vê uma família inteira de obeso, é possível mudar. É possível mudar. Vou falar sobre isso também. Como que acontece essa mudança? Meditação. Quando a gente medita, muda o nosso potencial. E na meditação, o que pode acontecer? Pode acontecer somente fazendo uma simples visualização. Vocês que estão no grupo do Felipe, que trabalha bastante a visualização com a PNL, gente, isso daí é poderosíssimo. Uma simples visualização com as ferramentas certas da PNL, vocês conseguem mudar os genes das pessoas. Então, isso vale não só para emagrecimento, mas como qualquer área que você coach vai trabalhar com o seu cliente, com o seu coach.
Então, só para você ter uma ideia também do que aconteceu, existe um estudo que usaram 2 grupos de crianças. Um grupo, né, e o estudo nesse grupo foi assim, no final de um prazo específico, eles iam ganhar um velocípede para brincar. Então, esses 2 grupos separados, um grupo fazia meditação diária, visualização diária, o segundo grupo não fazia. Quem que conseguiu andar melhor com velocípede? Foi o primeiro grupo que fez a visualização diária. Então, se você começar a se enxergar fazendo, você se torna apto para fazer. Simples assim. E o que faz você ser quem você é, basicamente, é seu modo de pensar. Simples assim também. Então, assim, o que você pensa, programa você. Então, nossos padrões de pensamento levam a hábitos. Então, fica tudo no piloto automático. Esses hábitos, né? O lance lá de escovar o dente sempre pelo mesmo lado, dirigir, que você não pensa para dirigir, né? Essas coisas. Quer dizer, o seu software, a sua programação já está lá na mente. Mas é possível mudar. Como? Aí que tá. Fazendo novas conexões neurais, organizar essas conexões e criar novos neurônios. Isso quer dizer que existe uma neuroplasticidade. Então, o cérebro é como se fosse um músculo. Ele é um órgão, hein? Pelo amor de Deus. Mas é como se fosse a professora de educação física louca aqui, né? É como se fosse um músculo. Por quê? O pensamento ele tem o poder de esculpir o cérebro. Que bonitinho, olha com o alter, bem fortinho. Então, olha que louco o negócio aqui, eu até anotei, gente, ó. Então, se tem uma parte do cérebro que não está cumprindo com a sua função, não está cumprindo direito com a sua função, através dos estímulos são criados novos neurônios. E aí ele migra, ia falar hormônio, aquele neurônio que foi criado, ele migra para essa área que não está cumprindo com a sua função e substitui o neurônio antigo. Uou! Não é louco? Eu paguei um pau. Falei, paguei um pau. Então, essa neuroplasticidade é a capacidade do cérebro em mudar, se adaptar, se recuperar e modificar sua estrutura e função em resposta a mudanças internas e externas. E eu achei muito louco porque tudo isso aconteceu comigo em relação à depressão. Tudo isso. Então, há estudos que falam que um hábito pode demorar aí de 21 a 90 dias para ser instalado na pessoa. Aí depende de toda a história dela, né? Depende de como que é feito esse trabalho. Então, qual que é a chave que pode criar, essa chave, né? A chave da virada que pode criar novas estradas neurológicas, fazer essas novas conexões neurais. Como é que funciona isso? São 4 caminhos aí que a gente persegue. Primeiro, o condicionamento. Você tem que ter a percepção, conhecimento. Aí cai uma fichinha. Aí você tem que ter a disciplina. Você tem que fazer. Tem. Aí você vai ter uma nova postura mental e comportamental. Opa, não, peraí, né? E aí você muda o seu discurso padrão.
E esse discurso padrão é aquele lance das crenças limitantes. Quando você consegue mudar e virar o hábito, isso acaba ficando tão natural em você. Quando você consegue quebrar mesmo essa crença. Então, ó, demora de 21 dias a 90 dias, não é fácil. Mas dá certo. É possível. Olha lá. O nosso cérebro leva em média de 21 a 90 dias para estabelecer novos padrões, a partir de novas redes neurais que são formadas. E por mais difícil que possa ser, todos os padrões mentais são passíveis de mudança. Quando geramos um novo significado para determinada coisa, precisamos fortalecer essa nova rede neural até que esta seja forte o suficiente para se tornar uma crença produtiva e impulsionadora. Então, veja bem. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu anotei. Você é dotado de neuroplasticidade. Os seus pensamentos moldam o seu cérebro, sua fisiologia e sua bioquímica. A forma como nós pensamos acaba mudando o nosso material genético. Isso é lindo! E acaba mudando o nosso cérebro, as nossas células, os nossos órgãos e até os nossos hormônios. Os pensamentos nutrem a sua mente. Os ruins vão travar você, vão destruir você, vão deixá-lo doente, vão acabar com você. Os bons vão libertar você para voar. Então, as sinapses podem permanecer ou definir o seu cérebro dependendo dos seus hábitos mentais. Por isso que a gente não deve assistir novela, porque quem, né, fica assistindo novela vai definando o cérebro. Chega disso, né? Ó, como é muita coisa, muito profundo, o que eu tenho para passar agora aqui para vocês, eu vou dar só uma pincelada, porque é de verdade, é bem profundo, é muito detalhe. E aí ficaria, gente, praticamente quase 1 hora para cada assunto, tá? Mas eu quero trazer para vocês que tem muito mais coisa além disso que eu falei com um pouco mais de detalhe agora, tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei, tá. Então, ó, no cérebro existe 3 sistemas cerebrais, que o lá de baixo é o sistema reptiliano, que ele toma decisão por sobrevivência. Lá no meio do cérebro tem o sistema límbico, que ele toma decisão por emoção. E por cima tem o sistema neocórtex, que ele toma decisão consciente, pela consciência, conscientemente. Tem vários jeitos, né, de falar. Certo? Então, a gente pode aprofundar isso em outra oportunidade. Aí, o que acontece? Existem esses 2 sistemas também, bottom-up e top-down. Vocês já ouviram falar? O bottom-up se assemelha a uma dieta com dor e o top-down, uma dieta sem dor. Vou voltar no slide anterior. Vamos falar do bottom-up, que é a dieta com dor. Então, também tem assuntos, dá para aprofundar mais, mas eu vou dar só a pincelada. Então, ó, o bottom-up quer dizer que ele acontece de baixo para cima. Quando a pessoa obesa fala assim para você,
Ah, eu queria tanto emagrecer, mas eu não consigo. Ah, eu queria fazer esse programa, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Esse medo está lá embaixo, no reptiliano. Então, é o instinto de sobrevivência dele, porque ele já fracassou outras vezes. E os cérebros se conversam. Então, do sistema reptiliano, ele passa uma questão de sobrevivência, porque ele não quer ter medo. Medo pode matar. Então, ele traz a emoção para o sistema límbico e passa para o consciente. Como eu já tive isso outra vez, eu não me senti bem fazendo isso, eu não quero. Então, por isso que existem as pessoas com sobrepeso, obeso e com compulsão, porque é esse sistema, bottom-up, que está instalado, está programado na mente dessa pessoa. E aí o coach, ele consegue virar essa chave e fazer o trabalho top-down, que é a dieta sem dor. Então, ele consegue ter o poder de decisão da escolha pelo que ele quer ou pelo que ele não quer, que ele deseja ou não deseja ser. Eu não quero ter essa vida mais para mim. Então, essa decisão vai trazer uma emoção para ele. E aí ele vai ter controle do reptiliano. E aí ele vai ficar com aquela sensação, eu consegui. Eu sou foda, eu sou bom. Olha, eu consegui hoje, eu vou conseguir amanhã. Ficou claro? Eu não consigo ver todo mundo. Aparece o Marcos, a Paulinha, sim, o Marcelo com a foto, a Letícia no escuro. Tem 12 coisas aqui no chat. Como é um problema na pecinha aqui atrás do computador, eu não consigo dar conta disso. Tá? Então, dá para aprofundar nisso aqui também, mas é mais ou menos isso. Então, com o processo de coach, a gente consegue inverter esse sistema que faz com que a sabotagem... Então, assim, independente do motivo, tá? Isso vocês coaches podem até, quiser depois conversar comigo ou pesquisar, para vocês entenderem um pouco melhor e explicar isso para o seu coach. Porque, na verdade, é isso que acontece. Tá? Quando o sistema está de baixo para cima, eles se sabotam, e aí quando ele consegue ter o controle de cima para baixo, ele consegue ter o resultado que ele quer. Tá? Então, outra coisa, 4 engrenagens cerebrais. Então, primeira engrenagem é o pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um hábito. Então, quem está acima do peso, só vem perguntas erradas na cabeça dele. Só perguntas erradas. E aí, com perguntas erradas, vem pensamento errado. Que vem um sentimento ruim. Que vem um comportamento errado. E que vira um mau hábito. Então, por que eu não consigo emagrecer? Aí, qual é a resposta que ele tem para essa pergunta? Porque eu sou um bosta. Que eu sou um fraco. Eu sou uma merda. Qual é o sentimento que ele tem com isso? Sentimento horrível. Qual é o comportamento dele? Já que eu não consigo emagrecer, eu vou lá comer. E vira um hábito. Então, a gente muda isso. A gente inverte. Pergunta certa. Traz um pensamento certo. Um sentimento bom. Que muda o comportamento. E transforma o hábito. Certo? Olha que louco isso. Olha, também isso aqui é um assunto para aprofundar bastante numa sessão. Falar sobre os vícios. Como se forma o vício. Porque quem está acima do peso compulsivo e obeso é um viciado em comida. Então, olha, tem um cérebro normal.
Olha o viciado em cocaína como está e o viciado em comida. Está muito próximo. Então, eu tenho um conteúdo que fala sobre o ciclo do vício, como é que funciona isso, como acontece a parte da dopamina, o que você sente, a serotonina. Gente, é a mesma sensação, fisiologicamente falando, é igual com viciado de cocaína. E aí, para ver o negócio como que é muito mais sério do que a gente imagina, a comida está em qualquer lugar para se vender. Não é proibido. Tem muita coisa contaminada. E a comida mata muito mais gente do que as drogas. É sério isso. Aí, existe 23 padrões de autossabotagem específico da obesidade. Pelo menos isso. Marcelo achou mais um, quando a gente estava estudando. Então, assim, o que é essa autossabotagem? É um conjunto de pensamentos, sentimentos, padrões de fala de crenças limitantes e hábitos enraizados que estão hoje no piloto automático. Que trabalham em sua mente contra o seu processo de emagrecimento. Por estar no seu piloto automático, normalmente não se percebe. E tem gente que sabe que tem, mas tem algum outro por trás. O que acontece? A gente estava trabalhando lá nos nossos grupos e a gente descobriu, assim, entre 7 e 10 sabotadores para cada um. Para cada um. Então, um vai levando ao outro, um vai levando ao outro. E existe um teste feito por um software que ele tem uma precisão de 99% de assertividade. Esse teste, assim, é do caralho também. Porque são 110 perguntas que se faz nesse teste. E ele mostra todos os sabotadores em ordem. Qual que é aquele que te fode? Aquele ali, ó, pau. É esse aqui. É. Às vezes acontece 2, 3 que estão no mesmo nível. E, porra, para quem não imagina que possa ser, é muito bom, porque é um tapa na cara. Cai a ficha, assim, puta merda, é isso que acontece comigo. Então, existe essa possibilidade de descobrir a raiz do problema. Isso é um trabalho muito mais rápido de resolver, porque ele é mais certeiro. E aí, depois que é feito esse teste, eu fico mais 1 hora com o cliente e a gente trabalhando sobre esses sabotadores. Esse teste é muito legal. Então, ó, a grande verdade aí. O que pode impedir de você se tornar a pessoa que foi feita para ser? Você veio para não ficar feliz com você mesma, com o seu corpo? Você veio para ficar doente? Você veio para ser infeliz nessa vida? Então, o que pode impedir de atingir seu potencial na sua melhor versão são os seus próprios pensamentos. Como que eu posso mudar o meu destino? Isso é importante vocês pensarem. O que você pode fazer para mudar o seu destino? Você cria a sua própria realidade. Você é o dono do seu cérebro. Só você é o dono do seu cérebro. Você é dotado de neuroplasticidade. Você pode se adaptar e se transformar e se regenerar no momento que você quiser. Você muda as suas conexões neurais a hora que você
quiser. Mude a sua mentalidade, que a sua realidade vai mudar. A decisão é sua. Pensa em você, pensa na sua família, pensa nos seus filhos. Repetindo a pergunta, como posso mudar o meu destino? Se tudo que eu falei, vem aquela frase mais conhecida dos coaches, se tudo que eu falei fez sentido para você, independente do emagrecimento, se tem outra área que você necessite, coloca agora aí para você 3 atitudes que irá tomar esta semana para mudar o seu destino. Seu cérebro é muito poderoso. E quem comanda é você. Ai, acabou. Gratidão imensa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pincelada que eu dei. Foi só um cheirinho de muita coisa que tem. Muito profundo. Para quem precisar, quiser conversar comigo, tem meu e-mail, contato@alineamaral.net.br, meu WhatsApp, fique à vontade de me contatar. Meu site, o slogan do meu site está lá. Seja você responsável pelo seu destino. Isso foi antes de eu achar minha missão de vida. Eu já sabia que era isso. Eu já sabia que era. Seja você responsável pelo seu destino. E nós somos. O meu Facebook, Aline Amaral, Coach Saúde e Bem-Estar. E o Instagram, Aline Amaral Coach. Como é que eu saio dessa bagaça? Stop sharing. Achou. Gente, eu não li nada que vocês colocaram. Aê, só falamos coisas boas. Eu quero ler. Vocês Muitas coisas boas e muitas dúvidas do Zoom. Fica tranquila. As dúvidas do Zoom eu resolvi daqui. Que bom. Vocês querem perguntar algo? Deixa eu tirar o povo do mudo aqui. Que aí eu, com calma, eu vou lendo. Todo mundo pode falar. Tá falando aqui que ficamos com muito gostinho de quero mais. Eu também. Eu tenho muita coisa para falar. Muito bacana. Estão chamando a gente para ir para o Rio Grande do Sul. A gente precisa arrumar uma data na agenda. Eu Tô quero. prestando atenção, tô jogando o Harry Potter. Quem tá jogando Harry Potter? Eu tenho exercício mental, vocês querem? Ótimo. Ó. Não deve ser muita novidade para vocês que estão no meio dos babados, mas é sempre bom a gente lembrar que existem essas coisas, né? Você tem que se perguntar: quem é você hoje? Quem é você? E o que você quer se tornar? Lembra que assim, a prática de mentalização, visualização diária, ela é fodástica. Então, se vocês estão num processo de transformação, isso aqui tem que estar muito claro para vocês. Quem é você e o que você quer se tornar? Isso é o 1. 2. Em relação à comida, quando te oferecerem algo, porque
Acredito que é muito mais difícil você negar algo para alguém quando, eu fiz isso para você, fiz isso com tanto amor para você, tanto carinho. Como diz o Marcelo, come mais uma batatinha. E essa comida vai te levar aonde você quer chegar com o seu processo de emagrecimento, a sua manutenção? Ou vai te engordar? Você tem que respeitar o seu corpo, a sua vida. Se a pessoa vai ficar chateada, é porque ela tem uma crença de que ela tem a necessidade de te dar aquilo para ela merecer carinho. Então, eu sinto muito, ela vai ficar chateada. Gente, não é porque a gente acaba ficando com dó, com pena, mas aí você vai agredir o seu corpo. Então, esse é o outro exercício mental. Essa comida vai me levar para onde eu quero chegar? Para o emagrecimento, para a manutenção? Ou vai te engordar? Isso eu já percebi com os meus alunos do estúdio, quando eu fiz o primeiro... A gente fez a apresentação do programa lá, que essa aqui foi uma dos exercícios mentais que a gente passou. E as pessoas vieram me relatar. Mesmo não fazendo parte do programa, nossa, olha, aquilo lá me fez pensar. E eu já perdi peso só de pensar nisso aqui. É muito legal. Vocês ficaram mudos de novo, meu. Porra. Não seja por isso! Mutei todo mundo. Pode continuar falando. Tá legal, é? Aline, peraí, deixa eu... Ai, que lindo! Antes da Letícia sair, deixa eu tirar foto, peraí. Tira! Peraí, Pode arrumar o cabelo, peraí. tirar foto, quem quiser aparecer. Paulinha lembrou, não acredito. Dessa vez eu não entrei só pra foto. Todo mundo sorrindo. Cadê a Nana? A Nana tirou a... Ai, cadê? Cadê? Nana sumiu. Caiu. Fugiu da foto. Isso. Todo mundo fit. Yeah! Yeah. Vocês têm pergunta? Aline, Oi, deixa eu te perguntar. pergunta. Até a respeito de visualização, né? Lê. Você vai precisar sair, né? Obrigada, amore. Obrigada, Letícia. A Lê do Mulherão da Porra tá aí com a gente, mais um bônus. Obrigada. Então, já que você tá aí no meio, embora eu realmente acredite nisso, mas como você é da área aí da saúde, né, do corpo em geral, certa vez eu vi não sei se era uma pesquisa, o que era? Eu não estou escutando. Quem é? Então, eu não... Era um exercício sobre os exercícios mentais, né? Só que falava no caso de exercícios físicos, né? Não era emagrecimento. Mas da pessoa ficar se imaginando, acho que por 15 minutos ela se imaginando, fazendo os exercícios físicos, mas só imaginando. Fazendo os exercícios físicos lá, mentalizando, visualizando lá fortemente. Só isso alterava já a parte até muscular da pessoa, tudo. É real? Pois é real. Um dia, eu e Marcela, a gente estava em uma das reuniões da Rinodê e aí pediram para a gente ficar em pé, de estender o braço na nossa frente, com os olhos abertos, a gente ia virando o tronco com o braço e até o máximo que dava, né? Aí, beleza. Aí, eles pediram para fechar os olhos e começaram a dar instrução.
imaginando a gente ultrapassando esse limite que o corpo foi, que não sei o quê. Tá. A gente foi fazendo isso de olhos fechados. Tum, tum, foi virando, virando. Tá, agora abre o olho. Porra, tinha passado pra cacete. Pra cacete. Né, amor? Cara, Você então, lembra desse dia? tudo Lembro. vou fazer a minha academia mental, então. Não é tão milagroso assim, né? Vamos com calma, com A preguiça amor. falando mais alto. Olha, Cara de pau, eu. olha a sabotagem. Não, mas é assim, esse exercício que a gente fez é um exercício assim bem padrãozão desses trabalhos de desenvolvimento pessoal. Eu fui numa palestra, tinha esse mesmo exercício mesmo. Né? A ideia é Você essa, fez? você imaginar se virando, se torcendo, virando do avesso e torcendo, torcendo, torcendo. A hora que você vai fazer de novo, você passa demais. Caramba, eu consigo. Tem outros... Fez isso pra você? Aconteceu isso? De você virar mais? Uhum. Você vai, né, de olho aberto, aí você vai o máximo que você pode e você marca o ponto, né? Marca o ponto onde você parou. Aí depois você vai de olho fechado e tal. Passa, né, daquele ponto. É isso aí. Tem vários estudos assim feitos com atletas atletas de alto rendimento e tal, e entre os períodos de treinamento, eles fazerem meditação com visualização desse treinamento sendo feito. Então, sei lá, atletas de basquete fazendo meditação, se visualizando jogando a bola dos 3 pontos, fazendo tiros de 3 pontos. Vários. E aí eles compararam o desempenho de atletas que não fizeram a visualização com atletas que fizeram a visualização. Os que fizeram a visualização tiveram um desempenho muito melhor. Não foi um pouco melhor, foi muito. Eu vi já ouvi falar disso, até o Pelé fazia muito isso, parece, né? Toda vez, antes do jogo, ele ficava mentalizando cada jogada, tudo que ele ia fazer. Mas assim, não sabia disso, não. Cristiano Ronaldo acho que faz isso também. Agora, assim, mas o ponto que eu quis colocar é de mudar, por exemplo, o músculo. Então, aí, assim, tem duas questões aí. Sim, a nossa mente tem poder de mudar o nosso corpo. Sim. Não nesse tanto. Pensar em relação, tipo, sei lá, hipertrofia? De você entrar em hipertrofia por conta da visualização. Não, eu nunca vi isso acontecer. Que você vai conseguir fazer toda aquela série de musculação. Exato. O que eu já vi acontecer e eu experienciei isso comigo foi assim, eu fui lá um dia, fiz uma série de exercícios de musculação. Beleza, com determinado peso, quase morri. Beleza, quase tive que voltar de SAMU para casa, voltei, beleza. E aí eu fiz um teste, falei, caramba, pera lá. Aí eu fiquei imaginando, eu puxando, sei lá, 3 vezes mais peso do que eu tava puxando lá. Uhum. Quando eu cheguei na academia, e não fiquei com músculo maior, não aconteceu nada disso, mas assim, quando eu cheguei na academia para fazer o exercício, eu estava com mais disposição para fazer o exercício. Mesmo, eu não tinha tomado nada de diferente, não tomei bomba, não usei drogas, não foi nada assim absurdo, não fiz nada de diferente além da visualização. Eu estava com mais disposição para treinar e eu consegui sim aumentar o peso e não sair morrendo. Aumentei bastante o peso, não cheguei a dobrar, triplicar igual eu imaginei, mas aumentei o peso e não saí morrendo, e fiz exatamente a mesma série. Uhum. Então, assim, o desempenho melhorou muito. E dá para você, trabalhando isso com constância, você tem uma recuperação muscular melhor. Então, aí sim, fazendo o exercício, o seu músculo vai se desenvolver mais rápido. Mas não que você vai conseguir tudo isso sem fazer nada, né? Só imaginando. A mente é poderosa, mas não é tanto. Eu preciso achar esse negócio, porque realmente lá onde eu vi isso, é porque eu sou péssima, né, da memória, mas onde eu vi falava assim, tipo, eles meio que compararam, né, a pessoa só mentalizando, fazendo o exercício, né, mentalizando, e a pessoa faz o exercício, e uma mudança realmente no
corpo da pessoa. Mas Não uma gritando. mudança nítida ou uma mudança que foi percebida assim com exames ou com, sei lá, um negócio muito mais preciso? Ou seja, uma mudança Não menor, assim, vai. posso dizer, porque não me lembro, mas eu lembro dessa alteração no corpo. Porque assim, sim, a nossa mente muda o nosso corpo. Isso é um fato. Eu acredito que se eu ficar na cama 30 dias deitado, sem fazer absolutamente nada, me imaginando fazendo exercício, não vai resolver. Agora, eu estou imaginando fazendo exercício. Aí, beleza, eu vou, sei lá, eu vou a pé para a padaria, vou no supermercado, ando pelo supermercado, né? Tô andando por ali, para lá e para cá, carregando uma coisa ou outra e tal. Essa minha imaginação, essa minha visualização de fazer exercício provocou mudanças nos meus músculos e a resposta dos meus músculos para esses movimentos do dia a dia é outra, né? Ele tem uma resposta melhor para os movimentos do dia a dia, então vai se perceber alguma mudança. Se eu for lá para academia com essas visualizações, eu vou ter uma resposta melhor ainda no músculo. Mas não que se eu ficar deitado 30 dias, eu vou ficar marombado. Se deixar, Marcelo fala 2 horas, né? Assim, ó, pensando agora que ele tava falando, vamos comparar ao sono e vamos comparar ao seu sono, Paulinho, como que era antes, como que é agora. Que agora seu sono está sendo reparador. Né? Muito melhor do que antes. E vou falar aqui o meu também. Depois que ele instalou o gatilho de auto-hipnose, nossa, melhorou muito também. Assim, você vai mentalizar que o seu corpo, assim como o seu sono, o seu corpo vai fazer tudo que tem que ser feito da melhor forma possível, fisiologicamente falando. Né? O seu metabolismo vai trabalhar perfeitamente bem. Só que assim, é de acordo com a sua idade. A gente não vai ser um eterno, né? Sim. Com o passar do tempo, a partir dos 30, 35 anos, gente, o nosso corpo vai envelhecendo. Se você não tiver também um estímulo físico, com treinamento, não vai rolar. Ele vai exercer o melhor condição fisiológica de acordo com a idade que você está. A partir dos 30, 35 anos, você começa a perder, 25 anos, você começa a perder músculo. Então, ele vai trabalhando mais ou menos uma manutençãozinha, né? Para não perdendo tanto com rapidez, né? Apesar de que eu já vi também alguns estudos que meio que estão provando o contrário disso. Do quê? De que é possível você não perder massa muscular. Mas não está totalmente cientificamente provado, não tem todos os paranauê ali de estar aceito pela comunidade científica, mas... Não entendi, que a visualização não deixa... Que o trabalho mental muda o corpo a ponto de você reverter essa perda de massa muscular. Então, faz uma manutenção. Mas não quer dizer que você vai ficar com o corpo tonificado. Bombadão, né? Então, nesses estudos aí eu vi imagens de pessoinhas idosinhas e com um corpinho de dar inveja pro gordinho aqui. Então me mostra essa imagens que eu quero buscar. Eu vou pesquisar, porque tem um velhinho, ele tem 75, 78, alguma coisa assim, o velho é fisiculturista. Filha da mãe. Pronto, amor. Você acabou de falar, ele é fisiculturista, ele treina. Sim. Então, vamos falar de pessoas que são sedentárias, mas que faz trabalho mental. Mas foi o que eu disse, o trabalho mental, ele muda o corpo, mas não tanto assim.
Não só o trabalho mental, né? Não só o trabalho mental. Você... levantar e ir pra academia. Isso, o famoso TBC. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Trabalha o cabeção e o corpão. E vambora. E aí sim, o resultado é fantástico. Aline, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Tem diferença para quem quer praticar, por exemplo, uma pessoa sedentária? Faz diferença ela iniciar a prática esportiva de manhã ou à noite? Não. Existe o foda da área da saúde, de todas as áreas da saúde, tanto educação física como medicina, existe a individualidade biológica. Então, o meu corpo é diferente do seu corpo. Você tem que descobrir qual o horário que o seu corpo tem o melhor rendimento, que vai te dar uma melhor resposta, onde você vai se sentir melhor. Eu, Aline, eu não sei meu nome de manhã. Não sei meu nome, gente. E eu já dei spinning às 6 horas da manhã, com uma turma animada. Jesus! Mas eu não sei meu nome. Eu consigo treinar, eu reino melhor à tarde e à noite. À noite, gente, aí é quando eu produzo mais. Mas tem gente que ama treinar às 6 da manhã. Aí você tem que descobrir qual que é o seu horário. É de pessoa para pessoa, né? Não, porque naquele livro que a Jéssica pediu para ler, eu não terminei ainda, mas aquele Milagre da Manhã. Não sei se você começou a ler. Ainda não. Então, lá ele fala que, assim, quando você cria o hábito de correr, por exemplo, você corre, e aí, sei lá que raio de coisa que acontece na cabeça da pessoa, que ela tem mais clareza para pensar em algumas situações. Por isso que eu perguntei se tem alguma coisa específica. E aí ele fala que quando ele corre, mesmo ele estando desempregado e tal, ele consegue ter visões de algumas situações ou algumas É químico. algumas frases que para ele não fazia sentido e que, tipo, nossa, caiu a ficha. É químico. Porque você vai liberando os seus hormônios e começa a te dar prazer e bem-estar, você fica menos estressado, aí você consegue pensar melhor em resolver. Mas aí tanto faz, né, de dia ou de noite. Tanto faz. O importante é fazer. Entendi. A vantagem que esses autores dizem de você fazer exercícios de manhã é que você tem essa produção de hormônios no início do dia para aproveitar os efeitos benéficos dela pelo resto do dia. Sim. É isso, mas eu também não funciono muito bem de manhã. Eu já tentei treinar milhares de vezes na minha vida e algumas delas eu fiz a loucura de tentar começar a treinar às 6, 7 da manhã e eu não funciono. Eu não tenho o mesmo rendimento. Agora, se eu for para treinar 11 horas da noite, eu vou render muito mais num treino, seja de musculação, de karatê, do que eu gosto, seja do que for. Eu vou render muito melhor às 11 da noite do que às 6 horas da manhã. O Rodrigo Salazar, ele corre às 6, 7 da manhã. Credo, nojo. Mas tem gente que rende muito melhor esse horário. Você precisa começar a ler o Milagre da Manhã. Vai de pessoa para pessoa. Vai começar a acordar mais cedo, eu acho. Pessoas matutinas. Assim, eu não sou uma pessoa matutina, é uma crença. Exatamente. Eu não sou uma pessoa matutina. Isso é um fato comprovado. Uma crença. Comprovado cientificamente, né? É uma crença com base científica de comprovação. Mas ele fala exatamente isso lá numa parte do livro. Ah, é? Olha, o meu rendimento em aula de manhã e tarde e noite é completamente diferente. Voltando para a parte mental da coisa, eu também concordo com uma análise. Todo hábito, para ser instalado, demanda ser executado N vezes.
Então, conforme você faz uma coisa N vezes, ele vira um hábito, beleza. Aí, por exemplo, eu já conversei disso com a Aline, ela me disse, mas eu fiquei anos acordando 5 horas da manhã para dar aula às 6 e eu nunca me acostumei, nunca gostei, e não quero, e não vou, e não vai. Beleza. Agora, talvez, se você tiver determinado comportamento por um tempo necessário para esse comportamento virar um hábito e você gostar desse comportamento, provavelmente você vai ter um outro desempenho. Provavelmente. Eu não sei. Acorda cedo para treinar, amor. Disso. Você vai gostar. Então, por isso que eu não tenho comprovação disso. Você vai adorar. Né? Então, tem esse lado que, analisando por esse prisma, pode ser que isso aconteça. Agora, tem o lado de analisar desse jeito, né? De pessoas matutinas, vespertinas e noturnas. Que isso existe mesmo, né? Isso existe. Que mais? Aline. Diga. É o Marcos, né? Fala, Marcos. Então, quero parabenizar. Achei enriquecedor nesse momento. Obrigada. Trouxe muitas contribuições, né? É importante saber a possibilidade que as neurociências estão trazendo no processo de emagrecimento. Conteúdo riquíssimo. Vou pedir permissão de todos. Nesse momento vou precisar sair, mas eu achei muito rico, tá? Parabéns mesmo. Aprendi muito nesta noite. Deus te abençoe. Obrigada, Marcos. Gratidão, Marcos. Gratidão mesmo. Uma boa noite a todos, tá? Valeu, Marcão. Boa noite. Valeu. Boa noite. Participação. Beijo, boa noite. Beijo. Então, eu achei muitíssimo da hora, muito louco essa análise comportamental do obeso também, né? Dos sabotadores lá e tal. É do caralho. Eu imagino que seja mesmo. Tipo, A devolutiva é muito rica. Vem... Gente, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Eu não devia falar, mas eu vou falar. Que? Eu vou aproveitar que eu não estou no mesmo ambiente que ela e vou falar. Diga. Eu vou falar. Vocês acham que a Aline tem sabotadores de emagrecimento? Não, o que vocês acham? Assim, pessoal que conhece ela um pouquinho, o que parece? De verdade. Parece que tem? Tem da manhã, né? De treinar de manhã. Acho que tem. Assim... Esquece o fato de que você sabe que todo mundo tem alguma coisa disso, Paulinha. Você não vale, você é café com leite. Você não vale. Tá bom, acho que não, imagina. Então, tem. E tem alguns que nem ela imaginava que tinha. Caraca, meu. Vou mostrar aqui. Sabe o que eu penso? Porque assim, ó, por exemplo, eu sou, né? Acho que a maioria sabe aí. Eu fiz a bariátrica, né? Uhum. Tipo, eu devo ter vários ainda, né? Tipo, vários. Porque assim, muda o corpo, mas a mente continua do gordo, né? Pois é. Uhum. E aí, eu queria ter falado na hora lá também e acabei esquecendo. Eu não anotei e acabou passando. Muitos que fazem a bariátrica, a maioria não muda a mente mesmo, né? Os hábitos continuam a bosta. Aí, o que acontece? Como não consegue comer, porque você passa mal, né? Se você come, você come bem menos, né? Porque você não consegue, né, Paulinha? É físico, né? Não cabe mesmo. É tipo balão, não é? Passa mal. Se forçar, passa mal. Passa mal. Eu tenho que comer que nem passarinho. E isso dói muitas vezes, machuca. E aí, o que eles começam a fazer? Vão para a bebida. Muda o vício. É exatamente isso. Já vi vários. Vira alcoólatra. E mudaram o vício, né? Tem um alto índice de depressão e alto índice de suicídio. Você viu uma amiga minha que ela fez a bariátrica? Bariátrica.
Teve uma amiga minha que ela fez a bariátrica, e aí depois que ela fez a cirurgia e tal, sofreu pra caramba, porque não conseguia comer e não sei o quê. O que aconteceu depois? Ela estourou 3 cartões de crédito. Começou a comprar, né? Descontou em compra. Eu não sei se eu sou um extraterrestre, não sei o que se passa nesta minha cabecinha. Mas eu já não, assim, eu pesei 108 quilos, né? Quando eu operei, eu tava com 108,5. Eu nunca fui, assim, de comer muito, né? Tinha problema hormonal, né? Hipotiroidismo e tudo mais. Sempre gostei de comer. Sempre comi de tudo, né? Tanto o saudável quanto a besteira. E nunca em muita quantidade, mas eu sempre gostei muito de doce, de chocolate, até hoje, assim, com muito doce, muito chocolate e tal. E depois que eu operei, como eu não sinto fome, como eu não tinha o hábito, assim, eu nunca, não tive muitos problemas, assim, de tristeza, porque eu não podia mais comer, sabe? Apesar de que a minha cabeça sempre foi muito boa, né, assim, nessa questão de, até quando eu operei, que era só o liquidinho, né? Minha mãe também é operada, né? Ela operou antes de mim. E ela, assim, na fase, por exemplo, que era só do líquido, nossa, ela sofria. Aí na fase que tinha que começar a comer, nossa. E não, pra mim, assim, né? O meu processo mental era, é uma fase isso aqui, né? São 15 dias que eu vou ficar no líquido. Tudo bem, ok, tá, vai passar. E assim sempre foi. Então, sempre lidei psicologicamente muito bem com isso. O problema maior é que, assim, os hábitos alimentares não, por comer muito, ou assim, não ficaram bons, não são bons hábitos alimentares, né? Porque, por exemplo, hoje eu posso ficar o dia inteiro sem comer. E não como, entendeu? Então, fica uma bosta. Não resolveu muita coisa, assim, em questão de hábitos alimentares. Resolveu que eu emagreci. Mas, assim, de falar que eu como bem, tinha dias na época do escritório que eu ia trabalhar e eu tomava um café preto com pãozinho com manteiga de manhã, ficava o resto do dia com um cafezinho só, e olha lá, e 2 bolachinhas de abissapro, e não comia. Então, assim, é meio estranho, né? Meio louco, eu acho. O bagulho é louco. O bagulho é muito louco. Agora, o que sabota, o que não sabota? Então, ó, o teste, ele tem o valor de R$300. E aí a gente, através de um link, eu passo o link né? pro cliente, e aí ele faz pela internet o teste. Aí eu sei quando termina, recebo e analiso e marco um dia para dar a devolutiva pro cliente, né? Então, ele é bem legal. Ó, tem 31 páginas. Caraca. Então, ele explica sobre os sabotadores, de onde eles vêm. Ó, roupas, comida como padrão de afeto, síndrome da boazinha ou bonzinho, fuga da beleza, apego da autoimagem, ser grande a ser forte. Gente, tem um monte aqui. Fuga de problemas com o cônjuge. Né? Explica quais são os ganhos secundários, né, desses sabotadores que existe, né? Compulsão e o vício. Então, e tudo isso aqui o cliente recebe. E aí ele recebe todos os sabotadores. Quem é, como atua, que pensamentos são gerados, que sentimento ele gera. Mentiras que o sabotador conta, tipo, eu só me sinto melhor quando estou comendo. Perdas na infância. Então ele mostra o que a pessoa fala e tá atrelado ao que isso, né? Isso. Função original de sobrevivência. Então, dependendo do que a pessoa fala, é um sabotador. E a pessoa muitas vezes não tem noção. Teve um caso de uma outra coach falando que ela não conseguia emagrecer, não conseguia, estava no processo, não conseguia, tal. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Fez lá. E aí deu perdas presentes. E aí a profissional perguntou, você perdeu alguém nesses últimos 2 anos? Ela regalou o olho, perdi meu pai. E ela nunca tinha falado.
e tava aí. E ela Cara, não tinha se dado conta. que da hora. Então, recebe tudo isso. Então, o meu... Vamos voltar lá. Que aí o meu resultado Aí mostra pelo gráfico o resultado. é... E aí depois do resultado vai mostrando, ele explica cada Ó, os vermelhos são o que mais me pega. Gente, eu tenho roupa em casa de anos, quando eu era menina. Mas Eu era elas, mais... elas Hã? botam? Não entendi. Eu não consigo me desapegar dessas roupas porque na minha cabeça eu vou conseguir emagrecer ainda e chegar no peso que eu era. Mas o que normalmente acontece com quem está muito acima do peso e tem esse sabotador é o contrário, né? Fala, caramba, eu vou emagrecer, aí eu vou perder todas as minhas roupas, vou ter que comprar roupa nova, porque vai ficar muito largo, né? Tem isso também. Não posso emagrecer, porque eu vou perder roupa. Verdade. Vou gastar dinheiro com as roupas, né? Vou ter que gastar dinheiro com roupa. Uhum. Comida como padrão de afeto. Esse é o meu segundo. Na minha família, porra, Esse aí é muito comum, né? a gente foi pro Natal, puta mesa da minha família lá. Delícia, a gente comeu um monte de coisa. A gente foi pro Rio de Janeiro ano passado, que ele conheceu uma parte também da minha família. A gente saiu rolando. Tudo é comida, né? Putz, na minha... Nossa, tudo é comida. Vem cá que eu fiz um negocinho pra você comer. Meu, Vem aqui que tem bolo. na minha Ah, família, tem pão, tem não sei o quê. Não, fiz um negócio. Não, você vai me fazer satisfeita? é tudo assim. É. Eu lembro da época da minha avó, assim, eu criancinha. Tipo, qualquer visita que chegasse tinha que pôr a mesa. Qualquer pessoa que chegasse na casa tinha que pôr a mesa para tomar um café. Tipo, e tudo era comida, tudo era mesa. Tipo, tudo, fazia que nem a gente faz às vezes aniversário na casa da madrinha da minha irmã. Tipo, a festa tá rolando lá, tudo arrumadinho na sala, tá todo mundo na cozinha. A festa é na cozinha, entendeu? Tudo é em volta da mesa. É. Então é isso. O que é a síndrome da boazinha, do bonzinho? O que significa? Eu não lembro de cabeça também, mozinho. Não tem a descrição em Eu cima? vou procurar. Mais embaixo. Eu tinha uma resposta aqui, mas eu vou... Tava respirando. Luiz não conseguiu largar o pão ainda. O que o pãozinho significa pro Luiz? Talvez o problema não esteja exatamente no pão. Tá na manteiga do pão. Não, o que te impede de parar de comer o pão? Impedir nada impede. Então não para por quê? Só que quando eu vou sentar na mesa, ele tá lá. Aí eu olho pra ele, ele me olha, e eu olho pra ele. E rola química. Me coma, me coma, me coma, me coma. Síndrome da boazinha. Quem é? Tudo para o outro é mais importante do que para mim mesmo. Eu sou um coração mole, né? Uhum. Que sentimento que ele gera? Medo constante do que os outros irão pensar de mim. Prefiro dizer sim do que imaginar que os outros podem pensar. Sou eu. Somente eu posso fazer isso por todos. Sentimento de culpa me faz querer ser boa no momento presente, por alguma situação ou fato do passado presente. Como ele atua? Ele é um sabotador que irá sempre priorizar o que é importante para o outro. Eu deixo de viver a minha própria vida para viver em função de todos que eu amo. Meu trabalho é isso. Eu dou a minha vida para meus alunos. O medo de dizer não, a rejeição na infância, no momento presente, leva a constante sentimento de faltar com o outro. Nossa, eu devo ter esse sabotador aí. Certeza. É um lance bem legal de você trabalhar. Porque aí você acha certeiro quais são os caras lá que, né, te deixam louco, que faz te comer enlouquecidamente.
trabalha essas crenças, arrebenta com essas crenças e, meu... Porque vai direto nas crenças das pessoas, né? Direto. Vai no gatilho, vai naquilo que dispara a falta de controle. Uhum. Muito legal. Muitíssimo interessante. Gostei, Aline. Quem mais? Eu também. Quem mais quer falar? Cri, cri. Marcela, tá mudinha, quer falar? Marcela tá sem microfone, será? Você tá conseguindo aí, Leama? Deixa eu ver. Ah, sem microfone. Quer perguntar algo, Má? Ai, que bom. Eu também. Muito bom mesmo. Top, top. Ai, fico muito feliz. Lê, quer perguntar alguma coisa? Aline, tem como você dar algumas dicas de como a gente pode identificar algumas dessas crenças sem ter esse teste? Tem ferramentas para isso. Então, no processo de coach, tem duas opções. Ou diretamente no teste, que ele é certeiro, ou uma ferramenta, que é uma cacetada de pergunta, e aí a gente analisa. Que é aquele teste de 100 e poucas perguntas. Não, esse de 100 e poucas perguntas é o software. Ah, é o software. É o E software. aí é uma outra ferramenta que também tem uma cacetada, não tanto. É um formulário com algumas perguntas que a gente, o coach de emagrecimento, faz para o cliente e analisa as respostas do cliente. Uhum. Então, assim, basicamente, analisando o perfil de cada um desses sabotadores, no discurso do cliente a gente consegue pegar. Dá para identificar qual que é o sabotador. Dá para identificar pelo menos os mais importantes ali. Então, o que eu falei antes, a gente identifica o grupo, os nossos grupos que a gente está trabalhando, nenhum deles fez o teste. Foi através da ferramenta, da ferramenta de perguntas que a gente fez durante a sessão. E a gente descobriu de 7 a 10 para cada pessoa. Mas tem algum assim específico que, olha, esse sabotador assim, quase todo mundo, ou não? Acredito que não, porque um agrega o outro, um está vinculado no outro também. Não tem aquele que, esse aqui é batata que todo mundo vai ter. Aquele. Não tem. São 23, né? Então, assim, tem pessoas que têm 10 e tem pessoas que têm, sei lá, uns 4, 5. Desses 23, é difícil ter um ou dois assim, para não, esse aqui, ó, todo mundo tem. Entendi. Não, eu tô perguntando assim porque eu tô começando agora, né? E aí, o primeiro processo que eu peguei, ela é muito ansiosa, assim. E ela já falou que quer trabalhar, tá comendo demais, ela falou na parte da tarde come demais e tal. Por que ela come demais? É a única coisa que ela vê que dá prazer para ela? Ela não percebe que está comendo? Ela recebe aquela comida de alguém e para demonstrar carinho para aquela pessoa, ela aceita e come? Tem que ver o porquê, né? Achando o porquê é fácil de tratar. A única coisa que eu identifiquei assim foi que ela fica sem nada para fazer. Assim, o ano passado ela tinha as crianças, que ela ficava com as crianças, levava para natação e tal, e aí mudou alguns horários, e é como ela cuida da casa de manhã, à tarde meio que ela fica de folga, então assim, fica meio ociosa. E aí que dá a vontade de comer. Olê, eu vou te dar uma opção aqui, aí você pensa com carinho, e aí se quiser você conversa com ela. De você falar para ela que existe esse tipo de teste que pode ser feito, a gente faz e marca nós 3 na sala
participando e falando sobre isso. E aí, depois que a gente descobriu e acertou esses sabotadores, você continua no seu andamento no processo. Tá? Esses 300 pode ser pago pelo link do PagSeguro em todas as vezes. Todas forever. Então acaba não pesando para o cliente, né? 300 no PagSeguro vai ficar 12 de 31, 32, quer dizer, dá menos do que meia pizza. Só que ela vai economizar de parar de comer. Depois que ela entender tudo isso, isso tá pago e ainda sobra uma boa grana. Tá? O único contato que ela teria comigo seria junto com você, né? Na devolutiva. Você ficaria presente, eu mando o link, faz o pagamento, eu mando o link para você manda para ela, faz. Aí, na hora que eu receber, eu falo, beleza, eu já sei, bora. Aí a gente faz. Aí você participa da sessão, vai ver como é que é essa devolutiva, vai aprender, porque vai ouvir o que está acontecendo e tal, a explicação das coisas. Vou falar com ela. Tá bom? Depois eu te dou um toque. Beleza. Obrigadão. De nada. Se ela não quiser, você vai aprofundando e cavucando. Dificulta, né, um pouco, né? É ótimo esses testes, porque já faz a gente perder menos tempo, né? Não, é certeiro. Quanto tempo você demorou para preencher o questionário, amor, do teste? Foi rapidinho, não foi? Menos de 20 minutos, eu acho. Até que horas que a gente ficou analisando a resposta do pessoal lá do grupo? Foi até 3:30 da manhã, né? Nossa! Caraca! Entendeu a diferença? A gente começou às 9, né? Não começamos cedinho, mas assim, das 9 da noite até umas 3:30 da manhã naquele dia. Tá delicado, porque vocês não são matinais, né? E a galera lá? A galera com vocês? Não. A gente analisou depois da sessão. Tá. Mesmo assim. Bom, mas o bacana foi que acertamos todos. Bom. E se tem teste de resultado, não precisa analisar nada, né? O resultado já tá lá, é só pegar os números e fazer a devolutiva, né? Meu filho, é isso que aconteceu contigo. Aí a pessoa fica... Da hora. Muito louco. Gostei, achei bem interessante. Mais alguém? O Luiz entrou pra gente expulsar ele. Tipo isso. Perguntar, Luiz, alguma coisa? Não, tá de boa. De boas? De buenas? De buenas. Algo mais? Falei bastante hoje, hein? Falou mesmo, hein, Lê? Falou mesmo. Tu vem depois do Mulherão da Porra aí, olha. E as primeiras sessões da Gé, não escutava a vozinha da Lê. Ai, gente, adorei, Aline. Ai, eu também. Gratidão enorme. Ai, que delícia. Do Mulherão. Que emoção. Muita emoção, arrasou, trouxe muita informação top pra galera. Muito legal. Quem quiser depois tirar mais dúvidas, quiser saber mais do trabalho da Aline, procurem a Aline, ela deixou o contato para vocês. Gratidão, Marcela. Marcela veio de onde? Qual grupo, Marcela? Bota aí no chat. A gente mandou em vários, né? Não sabe de onde veio. Do hipnose? Legal, Marcela. Legal. Gratidão também pela participação. Obrigada. Luísa aí também. Marcela vai começar uma nova turma do Mulherão. Se você tiver interesse, eu tô lá no grupo do Marcelo também, me procura. Vai começar na semana que vem, tô vendo o dia ainda. Você mandou lá no grupo, né, Paulinha? Mandei daquele que eu... Bom, eu mandei várias vezes lá. Não sei se eu mandei o de agora.
Mas me chama, Má, que a gente vai começar na semana que vem. Deixa eu... Você mandou no mulherão que o do Marcelo ia ser semana que vem. Mandei, né? Mandou. Mulherão tá começando. Deixa eu ver. Deixa eu anotar aí no... Apesar de que tem lá no grupo. Mas vou deixar meu contato aí também. 4346-0023. Viu, Luiz também quiser participar do Mulherão. Então... Só precisa tirar a barba, né? Dar um tapa aí no disfarce, porque senão não pega bem. Vou comprar uma peruca. Vamos tomar uma maquiagem, um batom e tamo junto. Tem umas amigas minhas que estão falando, tem que criar o homão da porra, cria o homão da porra. Vou pensar com carinho. Seria legal, hein? Já a Paulinha vai criar o Homo sapiens do baralho. Ô, Paulinha. Eu vou... Alex, chegou. Paulinha. Oi. Você colocou no Mulherão que a aula do Marcelo ia ser terça-feira às 8h30. Só que você colocou dia 7/5 e dia 7 segunda. Vai ser o que tá certo aí é a data. Dia 7? Dia 7, é segunda-feira mesmo. Eu coloquei você colocou dia 7/5, terça-feira. Errei. É porque era pra ser, eu tinha colocado lá que era dia 8, aí depois mudou pra... A gente tava conversando, era pra ser hoje, jogou pra semana que vem, aí foi pra ontem, depois segunda, aí foi uma bagunça, deu nisso, né? Foi uma bagunça. Aí virou dia 7 terça, mas é dia 7 segunda. Segunda-feira vai ter o bônus Mulherão Hipnose com Marcelo Botelho. E é isso aí, gente. Ô, Alex, boa noite. Boa noite, chegou pra se despedir, puxa vida. Eu vi só agora, não tinha visto antes. Acabamos de acabar. Tava assistindo o meu Grêmio na Libertadores. Não vi. Obrigada, pessoal. Deixa aí. Boa noite. Obrigada, Lê. Beijo. Boa noite. Gratidão para todos vocês. A gente vai se falando. Vamos. Você veio de que grupo, Alex? Felipe, né? PNL. Do Felipe? Aê! Entendi. Poxa, que pena. Não vai ter gravação lá. Uma pena. Alex faz pouco tempo que entrou lá no do Felipe, né? Que pena. Mas a gente dá um jeito. Não tem problema, não. Não vai ser por falta de oportunidade. Faremos mais. Teremos muito mais. Obrigada, gente. Do fundo do coração. Eu que agradeço, Aline. Eu que agradeço mesmo, de coração. É nóis. Boa noite, gente. Fiquem com Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau pra vocês. Beijos. Beijo.